Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Do Mundo para a Escola. Eu sou Matheus Braga de Moraes, trabalho com desenvolvimento de soluções educacionais e sou um apaixonado por aprender. E vou mediar o nosso bate-papo de hoje. O novo coronavírus impôs uma série de mudanças na nossa rotina. Distanciamento social, suspensão de aulas presenciais, cuidados redobrados com a higienização. Foram apenas algumas delas. Mas, observando toda a movimentação social, é possível ver também outros aspectos. Um deles é como o espírito colaborativo maker mudou a forma de encarar a pandemia. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para contribuir com esse tema, nós recebemos o jornalista Felipe Armata Marinho. Armata é coordenador dos cursos de pós-graduação em mídias digitais e assessoria, gestão de comunicação e marketing da Universidade Positivo. Também na UP, é professor dos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e design. Em paralelo, é supervisor de jornalismo da Rádio Band News FM Curitiba e é integrante da Curitiba Angels, rede de investimentos em startups. Felipe também é doutorando de Ciências da Informação na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, Portugal. Pós-graduado em Comunicação e Semiótica pela PUC Paraná e é mestre em Ciências Sociais Aplicadas, na UEPG. Além de ser o criador dos cursos Seja um YouTuber e Seja um Fotógrafo, do programa de tecnologia educacional VC Maker. Seja bem-vindo à nossa conversa, Felipe. Também... Eu que agradeço. Pode. Só dar um oi, né? Oi, tô aqui. Também participará das reflexões de hoje Jonathan Alan da Silva. Jonathan é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Paraná, ex-competidor, técnico e voluntário de competições de robótica. É operador nacional da First Lego League, Explore e Discover pela tecnologia educacional. Co-founder Discovery Talents Education. Apaixonado por robótica, Lego, tecnologia e educação. Pesquisador em desenvolvimento de metodologia avaliativa de educação tecnológica. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado, Matheus. Obrigado também, Felipe, por participar com a gente. Perfeito. Quero aproveitar também para dizer que o VC Maker está disponibilizando 5 aulas do curso Seja um YouTuber, para apoiar professores na preparação dos conteúdos online e tornar as aulas à distância muito mais atrativas. Para ter acesso aos módulos, clique no link fixado aqui nos comentários. Lembrando que as vagas são limitadas. Então vamos lá. Armata, cultura maker é um termo que tem crescido ultimamente. Quer dizer, ele é mais do que mais falado, né? Mas do que se trata exatamente a cultura maker? Se a gente for olhar, a cultura maker é o famoso faça você mesmo, né? E eu acho que tem algumas coisas legais, tem um manifesto maker, né, que você consegue acompanhar, tem algumas características junto, além do faça você mesmo, né, que é o fazer por prazer. Eu acho que é um ponto interessante na cultura maker, que acho que vale ressaltar. E um segundo ponto, que para mim é muito interessante, acho que faz uma relação interessante com o que a gente está vendo agora, que é, além do fazer e de ter prazer de fazer, é o teu prazer em compartilhar, né? Então eu aprendo, eu faço, depois que eu aprendi, eu também compartilho com as pessoas, né? Então, por exemplo, um dos cursos que eu ajudei a fazer no VC Maker é justamente do Seja um YouTuber, né? Muito do YouTuber tem um pouco disso, né? Depois que eu sei fazer, eu passo o conteúdo para outras pessoas fazerem também. Então, eu acho que tem uma relação com propósito, tem uma relação do gostar de compartilhar e tem uma relação do voltar ao prazer, a coisa artesanal, né? Uma das definições que eu gosto também do maker é o artesão digital, né? Então, não é o artesão como de outras gerações, mas é o artesão que tem o artefato da tecnologia, né? É fundamental ter a tecnologia em conjunto. Então, é alguém que tem a paixão de fazer, mas com possibilidades tecnológicas e facilidades tecnológicas que a gente não tinha em outros tempos. Então, acho que esses são alguns pontos da cultura maker que é bem interessante. E é uma geração que gosta do fazer, né? Então, assim, eu vou sozinho tentar fazer um canal, eu vou sozinho tentar mexer como eu vou fazer isso. Uma curiosidade, no meu doutorado, né, que se apresentou, que eu faço na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, eu estudo influenciadores digitais. A minha tese não é necessariamente sobre o maker, mas é sobre o influenciador digital como um todo, sobre essa figura do influenciador digital. E paralelo ali, mesmo eu estudando o influenciador digital, uma das coisas que eu descobri na minha pesquisa, e minha pesquisa foi com os principais influenciadores digitais do Brasil, com entrevistas com eles, é que todos eles são makers. E acho que foi uma das grandes respostas que eu tive na minha tese. Não era algo que eu esperava, mas quando você vai entrevistar eles, os que são os influenciadores digitais que estão com um trabalho muito sólido hoje, o começo deles sempre foi maker. Então, neles também tinha aquilo de, no começo, querer compartilhar, ter um propósito do fazer você mesmo, e acho que isso é interessante. Às vezes,
fazendo esse gancho, eu trabalhei muito com youtuber, né, muito com o pessoal que trabalha com redes sociais e tal. Às vezes ele é até um profissional da área que ele está atuando. Então, às vezes a pessoa é um profissional de educação física, ele entende da área de educação física, mas ele foi um maker de como trabalhar com a internet, de como subir um vídeo para o YouTube, de como fazer que a coisa se compartilhe. Então, no DNA de uma geração que cresceu na internet, a gente já não está mais na primeira geração, né? A gente já está tendo desdobramentos, e existe um pouco disso. Acho que a primeira geração que cresceu e ascendeu na internet, falando especificamente de YouTube, que é um pouco do meu curso, é uma geração que foi obrigada até a ser maker, porque eles não tinham um manual de onde seguir, né? Então, quando eles entraram, a internet era tudo mato, né? Então, eles tiveram que achar um caminho para as coisas funcionarem. E aí tinha propósito, tinha o prazer em compartilhar, e acho que isso são alguns pontos interessantes da cultura maker, né? Uma geração que cresceu sabendo fazer, e isso gera uma coisa que eu acho que é muito legal, só para fechar essa primeira fala, que é você entender todas as etapas do processo. Eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes. Então, é o inverso do Fordismo, né? Se você tinha automação, aquela coisa de você só saber colocar o pneu, você só saber colocar o volante que você tinha no Fordismo, o Maker é o contrário. Então, eu vou entender o processo como um todo. E aí você tem uma visão mais sistêmica, tem uma visão do todo, muda um pouco do pensamento. Acho que são alguns pontos interessantes dessa cultura do faça você mesmo. Concordo. E é interessante porque o que a gente vê muito na cultura maker é que a pessoa, além de aprender, muitos têm interesse em passar essa mensagem para o outro, ensinar quem está perto, né? E não só segurar aquele conhecimento com ela mesma. Eu acho que isso é fundamental. Não, desculpe te cortar, mas acho que é isso. Não é só o fazer, é o fazer e ter o prazer em compartilhar, né? Depois que eu aprendo, eu também compartilho, porque outras pessoas vão aprender e assim o ciclo gira, né? Acho que isso é muito interessante. Sim, concordo plenamente. E também, já pegando esse gancho que você trouxe, Armata, eu pergunto para o Jonathan como que surge a cultura maker e por que ela tem ganhando tanta força ultimamente. Então, assim, todo mundo sabe que ela está crescendo muito, ela está ficando mais forte, e a gente sempre procura entender o motivo disso, né? Sim. Bom, então, a cultura maker surge lá em 1950, quando o preço da mão de obra era muito alto para fazer as coisas, né? Então, quando você queria fazer alguma coisa na sua casa, por exemplo, era muito caro você contratar alguém. Então, as pessoas começaram a utilizar o faça você mesmo. Esse movimento surgiu, né? Sobretudo nos Estados Unidos. Então, o do it yourself. Aí, a partir disso, as pessoas começaram a ter gosto e prazer em fazer coisas, em desenvolver coisas, consertar coisas. E ali, nos anos 70, né, com o surgimento dos primeiros computadores, a gente percebeu que começou a existir essa possibilidade da gente fazer coisas também digitais, não apenas fisicamente, como consertar um carro, né? E a partir de 2000, nos inícios dos anos 2000, sim, que a cultura maker veio com grande força e se transformou, né, se consolidou, principalmente pelo surgimento das primeiras feiras makers, em que talvez a mais famosa é a Make Fair, e que consolidou esse processo, né, de fazer atividades maker e fazer coisas e apresentar para os outros. E então surge exatamente nesse ramo, né, que o Armata falou, que a gente começou a querer fazer coisas e compartilhar com os outros, não apenas fazer para consumo próprio, né, para resolver um problema dentro de casa, por si só. E aí você me pergunta também, né, sobre por que ela tem ganhado força, né? Então, o Armata também comentou muito, muito bem isso, que o YouTuber tem vindo com grande força exatamente porque é uma profissão que tem surgido e que as crianças hoje em dia falam assim, puxa, eu quero ser YouTuber. E o processo para ser YouTuber, eu acho que é exatamente essa pegada, né? De fazer alguma coisa, resolver um problema e compartilhar com os outros. E o que eu mais gosto na cultura maker a gente resolve um problema do nosso cotidiano para que outras pessoas também consigam resolver problemas de forma maker na outra ponta. Então a gente compartilha, né, faz esse ciclo completo. E isso tem ganhado força exatamente porque as crianças têm visto o valor em querer ser um YouTuber ou querer ser um maker, exatamente sem saber o que é maker, mas querer ser alguma coisa, querer fazer alguma coisa. E, por outro lado, elas querem compartilhar, e a gente está na era digital como um todo, em que a gente dá
um compartilhar, um share lá no Facebook, no Instagram, vai para todo mundo que a gente quer. A gente, né, coloca as pessoas na mesma página sobre um assunto. Isso de uma forma muito rápida. E por isso que eu acho que tem ganhado força, que cada vez está mais fácil de eu compartilhar uma coisa que eu sei com os outros. Uma questão que também fica em alta agora é essa força, será que ela continua no distanciamento, né? Então, eu também trago para a Mata essa questão de que nós temos visto várias iniciativas de pessoas comuns fazendo coisas incríveis durante esse distanciamento social, né? Ainda mais imposto pela pandemia. Será que ela vai apoiar esse movimento? Será que ele continua com força? Como, por exemplo, teve um brasileiro que ele criou um ventilador pulmonar usando pneu e limpador de para-brisa. Outros tantos que têm realizado a impressão de face shields, para quem não sabe, face shields é aquela máscara, né, que foi feita com impressora 3D para os profissionais da saúde. Você acredita que a cultura maker foi potencializada pela pandemia? Para mim, ela foi potencializada, foi aprofundada e mostrou um caminho talvez sem volta, né? A gente teve que se reinventar e de forma maker, né? A gente tem esses exemplos que você falou, que são exemplos de boas iniciativas, né? Do pessoal tentando ajudar na área da saúde e porque a gente não tem condições, né? Não há condições de fazer ao mesmo tempo equipamento para todo mundo, mas eu diria que talvez em todas as profissões, né? Todas é um exagero, mas eu diria assim, pegue tudo que você vê no teu cotidiano, as profissões tiveram que se reinventar, né? A gente teve que fazer coisas do jeito que a gente não fazia. As pessoas tiveram que aprender a fazer live, as pessoas tiveram que aprender a se comunicar com o outro com o distanciamento social. Eu acho que no espírito disso tem um pouco da cultura maker. As pessoas, chegou um momento que, claro, que tem toda uma discussão muito longa do que fazer com a pandemia, mas chegou um momento que a gente teve que falar assim, ó, a gente precisa dar um jeito de continuar a viver em sociedade e que a gente vai ter que reaprender várias coisas, né? Então, você vê, eu falo mais da comunicação, que é a minha área, a maneira como, por exemplo, as emissoras de TV, as emissoras de rádio se reinventaram, né? A maneira como a emissora de TV entra no ar hoje era quase impensável há 3 meses atrás, né? E assim, é muito da cultura maker sendo assumida pelo mainstream, né? Você vê as emissoras de TV entrando com o celular, né? E antes era uma coisa assim, você pensava na estética disso, agora assim, é um outro caminho que você veio e falou assim, por que a gente não fazia isso antes, né? Será que fazia sentido demorar 1h30 para chegar a entrevistar uma pessoa, ficar 20 minutos com ela e demorar mais 1h30 para voltar, sendo que aqui permite outras coisas? Então, eu vejo que quando há uma grande crise, e é muito problemático a gente ter uma crise como a gente está tendo agora, talvez se tenha um pequeno saldo, um pequeno resíduo que vale a pena, é que a gente acelerou alguns processos. E esses processos estão muito no maker, porque assim, na maioria das profissões a gente tinha caminhos pré-definidos, processos para as coisas funcionarem. Agora a gente tem que subverter o processo. Talvez o processo não valha. E aí vale o espírito do maker. Vale o espírito e fala assim, ó, peraí, eu tenho uma ideia aqui, será que não dá certo para fazer desse jeito? E essa ideia vira mainstream, né? Então eu acho que isso é importante. Para puxar um pouquinho para o YouTube, né, já que a gente estava falando, o YouTube fez alguns reportes agora, nos últimos 2 meses, que são muito interessantes, falando do que mudou o consumo das pessoas no Brasil relacionadas ao YouTube. E o consumo relacionado ao YouTube mudou muito relacionado justamente à pandemia. E você vê que há um espírito do maker ali no YouTube do que as pessoas estão procurando. Então, assim, naturalmente, nos últimos anos, a gente vê que há um aumento no YouTube dos conteúdos chamados Como Fazer, né? Que no fundo é isso, como fazer tal coisa, como fazer outra coisa que você está ensinando. E o que os reportes do YouTube mostram agora recentemente é que aumentou, por exemplo, como fazer comida com o que eu tenho em casa, né? Então, assim, eu não consigo ir comprar tudo que eu tenho, né? Então, é um aumento que teve nas buscas, né? Um outro aumento que teve nas buscas, por exemplo, é como fazer bolo caseiro, né? Que engraçado isso, né? Porque, assim, como eu me viro com uma situação que eu não teria. E aí você tem outros makers que estão ensinando você a procurar esse tipo de conteúdo na internet. Então, assim, subiu as pessoas produzindo conteúdo de uma cultura maker na internet, no YouTube, e subiu as pessoas aumentando esse conteúdo também, né? Então, assim, pô, eu tô aqui, eu vou ter que procurar um tutorial para me virar como é que eu faço para comer em casa, para me virar como é que eu vou fazer para conversar com as pessoas do meu trabalho. Então, eu acho que é um momento que as coisas estão se reestruturando e a gente está tendo, e eu acho que isso é uma coisa legal do nosso tempo, se estivesse acontecendo há 10, 15 anos atrás, a gente não teria tecnologia e capacidade de compartilhar como a gente está tendo hoje. E acho que isso é muito saudável. A gente está compartilhando experiências, compartilhando com o outro. E aí, seja no YouTube, seja no trabalho, a gente está
tendo que refazer os modos, aprender novas formas de fazer, e eu acho que isso é uma saída interessante que a gente está tendo, e isso é basicamente cultura maker, né? É você trazer para o mainstream, é você trazer para uma empresa algo que a gente sempre falou que é importante, né? Que é o deixar você fazer você mesmo e tudo mais. Eu acho que tem um pressuposto da filosofia maker, que eu acho que tem a ver com isso da pandemia, que é assim, o primeiro pressuposto da filosofia maker não é planejar. O primeiro pressuposto da filosofia maker é primeiro faça, aí você vai ver que tipo de resultados você vai ter, aí você reaprende, aí você testa de novo, e aí você testa de novo, e no fundo é isso que a gente está fazendo, né? Como a coisa foi muito atropelada, a gente teve que fazer, né? E aí a gente está tendo que se readaptar, ir para novos caminhos e ir testando. No fundo, a gente está vivendo um exponenciamento desse tipo de cultura maker, né? Não porque a gente quis, né? Por algo que já estava crescendo na sociedade, mas algo que a gente teve que se virar quando o problema maior aconteceu, né? Uma coisa que eu também me questiono muito é se o maker está dentro das pessoas ou se o maker é algo que todo mundo pode aprender. Eu até pergunto isso para o Jonathan, como que o maker atua nas pessoas. Então, eu já vi pessoas falando, eu não sou maker, eu não faço parte disso, eu não tenho esse dom. Você acha que as pessoas têm isso, Jonathan? Você acha que dá para aprender isso? Como funciona? Sim, eu acredito, né? É uma hipótese que eu acredito muito, que sim, as pessoas são makers, elas só não tentaram ser, é esse o detalhe. Porque a gente faz muitas coisas e a gente não sabe que isso também é cultura maker. Assim como o Armato falou, né? Subiu o nível de consumo de como fazer as coisas nesse período. Então, como fazer um vídeo, como fazer um bolo, como fazer o que for. E isso é cultura maker, a gente aprender como fazer a coisa e não ficar naquele ser passivo, né, falando também em educação, né, puxando esse gancho. Então, não é um ser passivo de eu estou sentado aprendendo, não, eu estou fazendo alguma coisa e aprendendo ao mesmo tempo. E então a gente é maker por natureza, a gente só não sabia, pelo menos não com esse nome. Então, quantas pessoas são extremamente competentes em engenharia, por exemplo, mas são excelentes fazedores de bolo em casa. Olha só que interessante, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Provavelmente engenharia ele aprendeu lá na escola tradicional, fazendo um monte de cálculo, enquanto que o fazer bolo ele aprendeu com a mãe, com a avó, com a tia, como é que faz um bolo vermelho? Eu tenho que aprender a fazer um bolo. Então é mais ou menos essa ideia de, sim, nós somos maker, e nós tentamos e aprendemos um com o outro também, passando de geração em geração, hoje em dia com a facilidade do compartilhamento online também, né? Perfeito. Todo mundo acaba sendo um pouquinho maker, às vezes as pessoas não percebem, né? Elas acham que não é mais tudo que é botar a mão na massa já se torna isso. Vou aproveitar aqui para fazer alguns agradecimentos. Enquanto eu agradeço, quem quiser fazer alguma perguntinha para o Jonathan, para a Armata, pode fazer. Quero aproveitar para agradecer a todos que nos acompanham nessa conversa. São muitos participantes, mas temos pessoas em Vocação, São Paulo, Boa Vista, Roraima, Figueiredo, no Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, pessoas em São Paulo, capital, João Pessoa, na Paraíba, Manaus, Santos, até na Pensilvânia, nos Estados Unidos, Sarandi, Paraná e na Bahia também. Não se esqueçam de que você pode ter acesso gratuitamente aos 5 módulos do curso Seja um YouTuber, desenvolvido pelo Armata, que está aqui com a gente. Clique no link que está fixado nos comentários e garanta sua vaga. As aulas falam sobre ambientes e cenários, luz, som, câmera, edição. Cada escola pode indicar até 5 professores. A proposta é ajudar a tornar as aulas à distância mais atrativas e elaboradas. Vocês vão adorar os alunos também, então vale a pena. E você pode mandar suas perguntas aqui no chat. Quem tiver alguma pergunta específica, pode fazer. Qualquer pessoa, desde a Pensilvânia até a Bahia. A Nancy Fonseca comentou, tema super atual, muito útil entender as dinâmicas dessa nova cultura tão presente em nossas vidas, em especial nesse momento de pandemia, realmente. Então, enquanto eles vão mandando as perguntas, queria até complementar. Eu vi ali agora, na verdade, que veio a cultura maker na educação, as principais dificuldades, né? Então, respondendo a Cláudia, que a educação realmente foi forçada a se adaptar nesse momento. Então, todo mundo teve que ficar em casa de uma hora para outra, a gente teve professor e aluno, teve que aprender a usar a tecnologia a seu favor, e nós percebemos que
a educação não está mais no mesmo conteúdo, no mesmo momento, né? Por exemplo, antigamente a gente sentava na sala de aula para ficar ouvindo e estudando. Hoje em dia a gente está em casa, os alunos estão em casa, né? E o que a gente pode fazer com isso? Porque eu não posso mais estar lá e eu também não posso cobrar do pai que ele seja um pedagogo dentro de casa. Obviamente ele não tem essa formação por raiz, né? Então, esse é o momento, talvez, de aproveitar o Maker para isso. Eu defendo essa bandeira, né? Tanto que desenvolvo aulas exatamente com isso, com plataformas online, com papel, com tesoura, o que tiver em casa, para fazer atividades que correlacionem todas as disciplinas, não apenas uma disciplina exclusiva. Então, o Maker vem exatamente para isso. Então, aproveitar esse movimento, faça alguma coisa e coloque sentido naquela coisa e que a criança vai desenvolver uma habilidade que você quer que ela desenvolva, seja ela em matemática, física, geografia, história ou português. Então, a gente pode criar um projeto, né? A educação Maker, ela vem com faça você mesmo por projeto. Então, o projeto do início até o fim, olha só, a gente consegue criar uma linha do tempo, ensinar empreendedorismo para a criança, ao mesmo tempo que a gente ensina ela a fazer um bolo e que ela vai ter que usar medidas, vai ter que usar conceitos de proporção, vai ter que usar conceitos de teste. A gente pode colocar uma receita que ela vai fazer uma massinha de modelar, por exemplo, com água e trigo. Na outra ela vai colocar um pouco de vinagre e ela vai testar isso. Como que vai ficar? Será que vai endurecer mais rápido? Será que vai funcionar de um jeito ou do outro? Ele vai testar química, vai testar física, vai ficar criando projetos maker de uma forma extremamente leve. E no final ainda, ele vai lá e ele vai ter que criar um relatório, por exemplo, criando um vídeo no YouTube, que tem roteiro, que tem edição, que tem muito mais conceitos, que a gente está trabalhando tecnologia, está trabalhando português, está trabalhando comunicação. Então, a gente completa com uma mesma atividade maker, do início ao fim do currículo, sem se preocupar com a atividade extremamente exercício o tempo todo, só repetição. Veio uma outra pergunta aqui bem interessante do Felipe Rodrigues. Quando pensamos na educação, isso tudo que comentaram tem muito a ver. Como incluir isso no nosso modelo de educação atual? Então, eu queria fazer alguns caminhos aí, né? Discutir algumas coisas disso. Eu acho que tem vários caminhos possíveis, né? E tudo mais. Eu sou professor universitário, né? Coordeno curso de pós-graduação, então também estou me debatendo com esse momento que a gente está vivendo. E eu acho que o que eu coloquei para mim desse momento e que vale para mim, eu acho como professor, e daí não estou querendo falar que vale para todos, estou falando um pouco do que eu peguei como espírito, que eu acho que vale para pensar. Eu acho que um pouco do espírito maker que eu tenho levado para mim é essa ideia do testar, errar, testar de novo e assim ir consolidando. Eu acho que isso da cultura maker para um professor vale nesse momento, né? Porque querendo ou não, se você pegar um professor mais experiente, o professor, ele sabe o caminho da disciplina, né? Ele sabe onde funciona, ele sabe onde o aluno tem dificuldades, ele tem um formato que já foi testado por ele muitas vezes, né? Agora o que a gente está vivendo é que ele está tendo que passar por um outro teste, né? E eu acho que daí esse espírito do maker, do reaprender, do testar de novo, não planejar tanto e ir se moldando, eu acho que pelo menos eu tenho tomado como lição para mim, né? Então, quando eu estou numa plataforma como essa, que a gente está dando aula agora por causa do distanciamento social, tem coisas que às vezes pareciam que iam funcionar e não funcionam, né? E aí você já não dá para mudar no semestre que vem, tem que mudar na aula seguinte, né? Então eu estou num repensar minhas disciplinas, eu estou num repensar minhas aulas a cada semana. Eu acho que isso é um dos pontos que eu acho que dá para aproveitar da cultura maker. Não só no sentido de, claro, eu, por exemplo, ter que aprender novas habilidades de como subir um vídeo no YouTube, de como ter uma iluminação melhor, ou como ter o áudio sair bem, que eu acho que é importante, isso são novas coisas que você tem que aprender, mas também como a disciplina como um todo, né? A filosofia maker foi muito usada em startups, né? Se vocês pegarem as principais startups que a gente tem hoje e tudo mais, algo que se discute muito em startup hoje é a chamada metodologia ágil, né?
E a metodologia ágil tem a ver com isso que eu falei, de assim, a gente não sabe o caminho ainda, porque uma startup normalmente está criando um caminho, né? Não é um caminho consolidado. E a startup, a metodologia ágil numa startup tem muito disso, de assim, ó, vamos guinar para cá, mas se não der, a gente sabe que a gente vai ter que virar. Então não pode ser um navio muito lento, que vai demorar muito nessa guinada, porque senão ela nunca mais volta. Tem que ser uma guinada que você faz que ela seja rápida para você mexer no percurso. Então eu acho que talvez para a educação, eu pelo menos para mim, eu estou tomando isso como princípio, né? Eu estou tendo que readaptar a cada semana coisas que eu já fazia, ou coisas que, dinâmicas que funcionavam de um jeito que no distanciamento social tem que funcionar de outro, né? E aí a gente está testando, né? Então acho que isso é importante. Uma coisa ali que você falou no começo que eu acho bem interessante é a questão do erro, né? Eu vejo muitas pessoas com medo de errar, olham o erro como algo negativo, mas o erro acaba sendo uma das maiores belezas desse aprendizado, né? Você vê onde você errou, você melhora. Se você acertar de primeira, você não vê onde que faz a diferença, né? Eu me percebi aqui um comentário da Gabi Guerreiro. Como se capacitar para ser um maker? Na verdade, acho que é Gabu. Então, a minha opinião, né, sobre como ser um maker, na verdade, não tem ainda, pelo menos, uma faculdade que vai entregar isso, né? Mas eu sei que, pelo menos eu sempre tive isso na minha educação, né? O que eu estudei, em querer saber um pouco de tudo e não saber apenas uma coisa. Então isso me transformou, eu pelo menos acredito, que um maker um pouco mais sólido. Por quê? Porque eu não sei editar um vídeo tão bem, mas eu sei pelo menos abrir o Movie Maker e colocar um efeito mínimo lá para pelo menos gerar um vídeo. Então saber um pouco de tudo, eu acho que é o mais importante para ser um maker. Não sei, Armata, né, se você tem alguma outra dica nessa linha, mas isso é o que eu acho que saber um pouco de tudo é a melhor forma de você ter o todo do maker. Eu concordo, eu tenho uma segunda sugestão. Eu acho que o maker é ser curioso, né? Então, se você parte do pressuposto que as fronteiras estão estabelecidas, não tem como ser maker, né? O maker é assim, peraí, se eu fuçar nesse negócio aqui, o que vai acontecer, né? Então, eu acho que curiosidade é um fator fundamental para ser maker. Sabe aquela brincadeira, assim, né? Quando você era criança, os adultos pediam para você mudar o controle da TV, porque você era o curioso que mexia no controle. Agora não pode ser você aquele que fala assim, mexa no controle aqui para mim. Você tem que continuar sendo curioso para ainda você ensinar a mexer no controle, né? Acho que esse é o espírito. Ótimo. E também não ter esse problema de errar, né? De não ter medo de errar e tentar. Se quebrar, quebrou, né? O máximo que vai acontecer é cair, vamos dizer assim. Não tem problema. Perfeito. Já vi que bombaram algumas perguntas aqui. Antes da pergunta, vou agradecer o pessoal de Belo Horizonte, pessoal do Colégio 7 de Setembro na Bahia, Colégio CETEB e Feira de Santana. Temos aqui uma pergunta da Joana Lopes. Armata, você desenvolveu o curso Seja um YouTuber. A palavra YouTuber ficou um pouco estigmatizada, mas as ideias são muito relevantes, inclusive, para os professores nesse momento. O que de mais importante vale destacar quando falamos sobre esse tema? Assim, o termo youtuber ele tem um pouco de uma carga pejorativa, né? Assim como o termo influenciador digital, porque ninguém é um youtuber, na verdade, né? Assim, o que é um youtuber? Como nasce um youtuber, né? Onde ele se forma, né? Então, na verdade, assim, você primeiro tem que ter uma formação, você tem que primeiro ter algo do que você fala, o YouTube é a consequência, né? Fazendo um histórico um pouco rápido, é que a gente tem na internet um histórico que no começo a gente não tinha nome para as coisas, então a gente dava nome ligado à plataforma. Então, por exemplo, no começo dos anos 2000, bomba o blog. E aí quem que faz o blog? É o blogueiro. Por mais que você tivesse jornalistas, tivesse profissionais e tudo mais. Aí você tem uma virada que quando surge o YouTube. Então, quem faz o YouTube, né? Ou quem faz o vlog? Quem faz o vlog é o vlogueiro, é o youtuber. Mas, na verdade, você tem que ter uma outra formação, né? Tem-se uma ideia que, assim, só é youtuber de verdade, aquele que cresceu junto com a plataforma, né? Então, assim, lá a Kéfera, o Felipe Neto, esse pessoal que quando nem o YouTube sabia direito o que era o YouTube, essas pessoas colocaram o vídeo delas no YouTube e aí falaram, vamos ver o que dá isso aqui.
Então o YouTube foi crescendo e essas pessoas foram crescendo junto com o YouTube, sem direito elas saberem o que é ela. Então talvez essas primeiras pessoas a gente possa chamar de YouTuber. Mas o nome ficou, né? Então é um nome que todo mundo acaba usando e tal. Hoje é justamente isso. Na verdade, o Seja um YouTuber é nesse sentido, de você saber colocar o seu conteúdo na internet, de você saber como funciona, que faz para colocar a plataforma, como é que funciona a métrica do YouTube, que você tem que pensar em iluminação, que você tem que pensar no microfone, que o corte seco que o vlog faz é uma coisa que virou uma linguagem, depois a TV, o cinema foi usar. Então é isso, é mais como um espírito, de um jeito como as coisas funcionam, das pessoas se auto-publicarem conteúdos na internet, do que qualquer outra coisa. Então, o nome do Seja um YouTuber vem um pouco disso, pela questão da palavra YouTuber ter um pouco desse histórico, mas eu diria que é mais do que isso, né? É a cultura que a gente está com todo mundo produzindo conteúdo, é a cultura que todas as pessoas estão colocando conteúdo na internet. Então, assim, se nos meios tradicionais de comunicação, pegando lá a TV, o rádio, o fato de você ser chamado para dar uma entrevista, para você ser convidado a entrar no ar, era um grande diferencial, né? Então, assim, chamavam as grandes autoridades, você tem pouco espaço, você tem poucas emissoras. Hoje essa fronteira se rompeu, né? Hoje todos colocam conteúdo na internet. E esse é um pouco do espírito do Maker. Então, o Seja um YouTuber é entender um pouco disso. Como é que você se destaca no meio de um monte de gente que está colocando conteúdo? Ou pior, né? Você aprender ainda, que são as primeiras etapas, que você precisa pôr esse conteúdo, porque as pessoas estão acessando, as pessoas vão procurar no YouTube, né? E a pessoa quer fazer alguma coisa, ela vai procurar no YouTube como fazer tal coisa. Essa é uma das maiores buscas do YouTube, como eu falei antes. Então, acho que é um pouco desse o espírito do Seja um YouTuber. Temos aqui uma pergunta da Juliana Harrison, até puxa um ganchinho que você tinha falado antes sobre o profissional. Como a cultura maker pode contribuir para o profissional de hoje e no futuro? Para mim ou para o Jonathan? Ficou aberto, eu não sei. Ah, sim. Eu tinha apontado primeiro para que você tinha falado da metodologia de startup, eu achei bem interessante, mas o Jonathan pode complementar depois também. Assim, eu acho que é um pouco disso, de estar no DNA, né? Então, assim, se a gente for olhar, eu acho que, de novo, é um pouco da questão do processo, né? A gente estava acostumado com coisas burocráticas, com coisas seguindo muito processos e muitas etapas, e o profissional entrando e se formando para estar numa etapa. Eu acho que a cultura maker tem um ponto que é interessante, que é assim, as pessoas vão entrar num mercado que não existe esse processo burocrático, as profissões estão ruindo, as profissões estão se reinventando, a gente está tendo novas lógicas. Então, assim, não adianta você formar um profissional para ele trabalhar dentro de determinado departamento, sendo que daqui talvez 2 anos esse departamento não existe, sendo que talvez daqui 2 anos essa profissão não existe, né? A gente está tendo muito a ideia da disrupção, né? O que as startups estão fazendo e tudo mais. Então, acho que talvez um dos grandes pontos para o mercado de trabalho é isso, é você preparar uma pessoa que ela talvez tenha que não entrar dentro de um processo, mas criar um novo processo. Ela tem que criar novas metodologias, tem que trabalhar com outros caminhos, né? É muito diferente daquela ideia de uma profissão estagnada que você faz 30 anos da mesma coisa. Hoje, muito se discute da pessoa ter 2 ou 3 profissões na vida, né? Então, assim, porque a tua vida vai mudar, porque a profissão vai mudar, porque a tecnologia vai mudar, né? Então, se você tem o espírito de alguém que já tem essa ideia de entender que ela precisa construir algo novo, que ela não precisa ficar realmente fechado no que já está moldado, já é uma visão de profissional que é bem diferente de uma visão que a gente tinha até pouco tempo atrás, né? Acho que, de novo, e aí vale reforçar, porque eu acho que é muito próximo o maker com startup é isso, né? Startup não joga o jogo que está sendo jogado, mas startup, quando ela é criada, ela muda as regras do jogo, né? Mudar as regras do jogo tem a ver com a cultura maker, né? Perfeito, concordo totalmente com a Armata. E sobretudo, né, nessa questão de empresa, né, de momento, né, que a gente está ensinando a criança a desenvolver novas coisas. Então, qual o desafio na vida profissional dela for dado, ela vai conseguir resolver de alguma forma, porque ela tem know-how suficiente para criar coisas e não apenas aceitar o padrão ou o que é imposto, né? Uma perguntinha aqui para o Jonathan, da Rayane Afonso. No momento que o professor compreende que a tecnologia está ao seu favor, ele começa
a visualizar o Maker com sentido em suas aulas. Como você vê isso, Jonathan? Você acha que o Maker afeta outras aulas também, que pode dar esse sentido? Sim, eu acho que a tecnologia vem para o Maker, né? O Maker nasceu muito dessa parte de tecnologia, realmente. Porém, eu acredito, até vi um outro comentário ali, que o Maker não é só tecnologia, e sim a gente utiliza para fazer coisas Maker também. Então, desde programação até fazer o bolo, a gente está em todos os ramos falando de Maker. Então, nesse momento que nós estamos, em que todo mundo teve que aprender a procurar coisas no YouTube, como é o grande foco aí que a gente está comentando bastante, a tecnologia veio para ajudar nesse sentido, de qualquer aula que se transformar em Maker, porque a gente consegue falar de português dentro de um vídeo do YouTube ou criar coisas de português, falando especificamente de uma disciplina, não apenas das disciplinas de tecnologia, que as pessoas olham a disciplina de tecnologia como o top, né? A disciplina mais legal da escola. Não, não é. Matemática é muito legal, eu adoro matemática, então vamos aproveitar para ensinar matemática com tecnologia e com Maker e com coisas que dá para fazer fisicamente. Como é que a gente une tudo isso? Dá um desafio, dá um projeto realmente para a criança desenvolver do início ao fim, e a gente está falando de todas as disciplinas. Eu acredito muito na horizontalidade das disciplinas, não na verticalidade, né? Em que todas as disciplinas a gente consegue unir as disciplinas e não deixar uma depois a outra, depois a outra. Não é somando, né, na vertical, colocando um degrau a cada vez. Não, a gente pode subir em degraus diferentes ao mesmo tempo. A gente vai pulando de um lado para o outro, aprendendo coisas diferentes no seu tempo também. Então, a cultura Maker com a tecnologia e hoje a internet, para mim, veio somando em qualquer disciplina mesmo, e para que os professores também tomem uma posição de dizer assim, não, a gente vai fazer todo mundo junto, e não cada um no seu quadradinho lá, ficar 50 minutos falando. Não, a gente pode fazer junto e conseguir um resultado muito mais rápido. Perfeito. Surgiu uma aqui bem legal. Armata, como a cultura Maker na educação, o aluno se torna um protagonista, deixando de ser passivo e aprendendo com a mão na massa? Isso ocorre no dia a dia? Eu acho que sim, né? De novo, eu não coloco só o aluno, eu acho que todas as pessoas envolvidas no processo, né? Então, aquela hora eu dei o depoimento falando, eu, como professor, tive que rever meus processos, tive que ter um pouco disso. Então, sim, né? Tem a ver com, de novo, tem a ver com pôr a mão na massa, mas tem a ver com o ter o prazer em pôr a mão na massa, né? Ter um propósito por pôr a mão na massa. Acho que isso são alguns pontos interessantes. E por isso que eu acho que eu vi alguns comentários ali enquanto o Jonathan estava falando, e eu vi que um dos comentários que apareceu isso, né? Falando da questão da tecnologia e tudo mais, né? Mas é aquilo, a tecnologia é o que permite que a gente possa fazer isso de forma compartilhada, trocando com o outro e tudo mais. A questão do querer fazer, do propósito, do ter o prazer de compartilhar, é anterior à tecnologia, mas a tecnologia nos facilita muita coisa, né? Deixa a gente fazer no jeito muito fácil que até pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Então, eu acho que é a soma, né? Então, o fazer a mão e pôr a mão na massa do aluno, mas também do professor, né? Das outras pessoas envolvidas no processo, eu diria que vale para todos, né? O Maker traz um protagonismo para a pessoa, né? Isso é uma das coisas que eu mais admiro nos pilares, que onde a pessoa estiver, ela consegue se virar tanto em aprendizado no dia a dia. Eu acho isso muito legal também. Ana Paula Xavier perguntou: hoje estou com dificuldade de trabalhar o Lego à distância na educação infantil. Legal. Essa eu vou até passar para o Jonathan. Como que resolve esse problema, tá, Jonathan? Então, eu vi essa pergunta ali no chat também. E sim, é uma dificuldade que as pessoas realmente têm hoje em dia. Trabalhar com Lego, né, que é a minha especialidade, mas eu acho que o momento também permite a gente criar novas possibilidades, tá? Então, primeiro de tudo, na educação infantil, eu acho que é o ramo mais fácil, tá? Como que é o nome dela? Júlia? Então, o jeito mais fácil, né, de fazer isso, é a Ana Paula. Ana Paula, eu acho que o jeito mais fácil da gente fazer isso pega
5, 6, 10 peças e distribui para os alunos. Permita que eles também tenham essas peças em casa nesse momento e que você pode dar desafios para que eles construam a partir disso. Ou até mesmo utilizar os Lego, as peças Lego que eles têm em casa. Isso seria o mais simples, né? E, assim, a gente tem muito medo, né, das peças Lego, isso eu falo com propriedade. A gente, nossa, quer segurar os Lego lá, não pode perder peça. É natural de qualquer coisa maker ou de qualquer processo, a gente rasga a folha do caderno mesmo, é natural, não é um problema. A gente tem que ser confiantes também e confiar nos alunos que eles vão devolver depois também e trabalhar com essas duas vias. Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que o momento também permite da gente extrapolar e falar lá até o Lego para adultos, né? Falar de papel, caneta, de softwares online, tem vários softwares na internet, tem diversos mecanismos de trabalhar programação, que não é Lego, ok, não é Lego, mas a gente está trabalhando o mesmo conceito que é Lego e é gratuito. Quando voltar para o presencial, a gente só faz um upgrade para o físico. Então, algumas técnicas assim eu acho que são super válidas. Então, para a educação infantil, as minhas 2 dicas principais. Ou distribuir o Lego, que eu acho que funciona super bem, eu tenho alguns cases de sucesso já nessa linha. E outro é poder utilizar outros materiais como recursos dentro da linha Lego também, né? Dentro da ideia do Lego de montar. Então, talvez tampinha, potinho de iogurte, são coisas relativamente parecidas, que dão mais ou menos o mesmo efeito Lego. Mais ou menos, né? Particularmente, eu sou apaixonado pela Lego. Perfeito, concordo plenamente. Trazendo mais uma pergunta aqui da Trica Salazar para o Armata. O uso dos vlogs pode ser enquadrada junto a isso também, na interdisciplinaridade? Com certeza, vlogger por essência é maker, né? Eu falei aquela hora rapidinho do corte seco, né? Que é aquele corte que você vê no vlog, que ele começa a falar, daí corta e meio que interrompe o raciocínio. Acho que para mim isso é um dos grandes pontos da cultura maker de um vlog, né? Se você for pensar qual é o corte mais fácil de você fazer numa edição de vídeo, o corte mais fácil é esse chamado corte seco, né? Então eu tô falando, eu respiro e continuo. Então eu vou lá e só corto isso, não coloco nenhum efeito, não coloco nada. Isso esteticamente é feio, né? Então, assim, esteticamente fica aquela coisa meio atropelada. O vlogueiro, o que ele fez? Ele ressignificou isso, né? Então, assim, é o cara que estava começando a se publicar na internet, ele não sabia editar, mas ele tinha um propósito e queria compartilhar o conteúdo que ele estava fazendo, e aí o que ele fazia? Ele fazia o corte seco. Então, o corte seco na internet não começou como uma linguagem, vamos mudar o jeito de fazer, começou assim, é o jeito que eu consigo fazer, né? E isso foi muito louco, porque esse corte seco mudou estilisticamente o jeito que a gente pensa as coisas. Você assiste TV aberta hoje, e depende do programa, tem corte seco. Quando você vê na TV aberta um programa com corte seco, é lá alguém de uma cultura maker que começou fazendo dentro de casa, sem ter equipamento correto, sem ter uma ilha de edição, cortando e colocando na internet. Então é esse o espírito, né? É a pessoa se expressar de outras formas, né? Às vezes o vlog pode ser até, nesse momento de pandemia, um jeito de entregar trabalho, né? Então, assim, deixa que o aluno se filme, né? Deixa que ele filme o cotidiano, né? Deixa que ele tente ali, do jeito que a maneira estilística dele, ele conseguir editar algo, né? Então, assim, talvez ele encontre prazer em ressignificar o cotidiano, né? Em ressignificar o isolamento social do que ele tá vendo ali dentro, né? Eu vi um exercício disso numa escola que eu achei muito lindo, que era até uma colega professora minha que mostrou que os filhos dela fizeram na escola. Eles foram filmando o que os pais estavam fazendo, e ele ia entrevistando o pai, a mãe, ela mostrando que ela estava preparando no almoço e tal, e assim, o vídeo foi 100% feito pela criança, né, e a criança ainda publicou aquilo, né, então é um pouco desse espírito do que alguém lá atrás pensou como um vlog e tudo mais. Se ela tivesse pedido só um texto assim, diga como é a sua rotina na pandemia, talvez o resultado e o tipo de experiência, o tipo de conteúdo que saiu ali, talvez não seria o mesmo, né? Então, assim, ela ressignificou o jeito de enxergar a própria casa dentro da pandemia, né? Então, acho que é uma saída boa, e foi vlog, né? Então, acho que é um exemplo engraçado e interessante para pensar. Perfeito. Uma perguntinha aqui da Kelvin Ramos. Desenvolvo projetos pautados na cultura maker com a educação de jovens e adultos. Como, em meio a esse período remoto, estimular a participação desse segmento?
Jonathan, acho que essa é para você, porque jovem e adultos você manja bem. Então, eu vi essa pergunta também. Jovens e adultos, eu acho que é um ensino, né, uma educação extremamente específica e que a cultura maker faz muito mais sentido para ele, porque ele já é uma pessoa que faz isso há muito tempo. Então, aproveitar o que ele faz para que faça sentido para ele. A educação, né, na minha visão, tem que fazer sentido para a pessoa que está aprendendo. Então, por exemplo, um pedreiro, né, que está aprendendo a ler. Vamos aproveitar essa oportunidade que ele tem de ser pedreiro, vamos fazer assuntos maker relacionados à engenharia civil, né, a construção civil. Então, a educação maker, como é que a gente consegue estimular esse jovem, esse adulto? É exatamente assim, dando um projeto que ele realmente faça na vida dele, no cotidiano dele. Então, talvez arrumar o carro, talvez fazer o bolo de novo, né? Como eu adoro fazer bolo, eu particularmente. Então, fazer alguma coisa que ele faça, e hoje em dia, provavelmente ele tem um celular. Talvez, se ele não tenha, esse talvez seja o detalhe. Como é que você trabalha também com a educação dentro da sua escola, né? Com jovens e adultos? Pode ser que na sua escola vocês não estão com aula online para os jovens e adultos, exatamente pela dificuldade que eles têm com a tecnologia. Então, ressignificar Então, você tem que construir alguma coisa ou representar essa coisa em forma de desenho, e agora você tem que cotar isso. Então, ou seja, você está trabalhando com proporção, com régua, com medida, com outros conceitos em que a gente sempre se prende, né? Não, pessoa tem que fazer daquele jeito quadrado. Não, talvez a representação de uma coisa seja muito maior, muito mais possível. Seja papel, seja caneta, seja um vídeo ou um vlog. Então, o adulto nada mais é do que uma criança também querendo aprender. Então, aproveitar esse momento para estimule ele a fazer alguma coisa. E a partir disso, você ensina alguma coisa para ele, não só o contrário, de a gente impor o formato, né? Deixar a criança livre, o adulto, o jovem, deixar livre para ele também decidir o formato, se ele quer vlog, se ele quer foto, se ele quer texto, porque isso é o jeito que ele se expressa, e também a gente pode aproveitar isso a partir do que ele gosta de fazer também. Antes do Matheus fazer outra pergunta, eu queria aproveitar o gancho do Jonathan ali. Tem uma coisa na internet que é nicho, né? Então, assim, você tem milhões de nichos possíveis, né? Nicho é assim, eu vou falar de cultura, vou falar de esporte, vou falar de música e tudo mais. Acho que uma das maravilhas da internet é justamente ela abrir o leque de conteúdo que a gente tem e você ter milhões de nichos, né? E a fala do Jonathan me lembrou uma coisa que eu estava pesquisando esses dias que eu achei genial, é que tem tantos nichos na internet, tantas possibilidades nisso que o Jonathan falou, porque quando o Jonathan falou do pedreiro, é muito legal, pesquisem sobre isso, assim, tem vários pedreiros dando dicas para outros pedreiros em canais no YouTube, né? É o cara na obra falando, assim, se você assentar a argamassa desse jeito, é melhor se você assentar daquilo. É assim, é o pedreiro aprendendo com outro pedreiro que está na obra e está mostrando para o outro, né? Então, assim, tá ali, né? Assim, em todos os nichos possíveis, né? Que a gente não olha num primeiro olhar e tem, né? Acho que isso é impressionante. Não, eu concordo, e eu acho legal que esses nichos também trazem pessoas de fora. Esses dias eu lembro que eu fui fazer uma receita com grão de bico, eu pesquisei como fazer, e era a pessoa que estava gravando nem estava ensinando, ele pediu para que a mãe dele ensinasse, e a mãe dele foi toda didática, explicando as etapas, como fazer. Então, assim, a mãe dele não ensinaria isso para alguém se não fosse ele, assim, né? Mas a tecnologia proporcionou isso. Então, tem nicho realmente para tudo, até uma pessoa ensinando uma receita específica de grão de bico, como se você vai procurando, hoje em dia eu vejo muito isso. Esses dias eu vi isso em veículos, que era uma pessoa explicando como arrumar um pneu de uma bicicleta específica, algo assim. Então, eu acho legal porque você traz as pessoas desse nicho para dentro, né? Antes de continuar aqui, eu tenho alguns agradecimentos para fazer. SESI de Paragominas, no Pará, Colégio Santo Anjos, no Porto União, Santa Catarina, Centro Universitário Augustus Mota, Uniswan, de Rio de Janeiro. Lembrando, eu vi aqui que tinha algumas pessoas com algumas dúvidas sobre o material. Temos aqui nos comentários o link para que as escolas indiquem os professores para participar do curso, seja um professor youtuber. Se você, professor, ficou interessado, pode encaminhar o link para a sua escola, faça a indicação e você terá acesso gratuitamente às aulas.
O link está fixado nos comentários. Pessoal, o tempo passou voando, a conversa está maravilhosa, então a gente vai seguir só com mais algumas perguntas, vamos tentar ao máximo. Aqui tem um comentário do Álvaro Luiz Cruz para o Jonathan. Existem várias tendências no novo normal, pós-Covid. BO de cada aluno com seus equipamentos, produtores, etc. Como vocês veem iniciativas Maker em casa? Concreto, com placas de programação, compartilhando suas invenções em plataformas como Scratch? Sim, eu vejo isso como um grande avanço, em que realmente a gente vai ter, que cada aluno vai ter o seu computador, ou o seu celular, ou a sua plataforma digital. Então, isso eu estou vendo, inclusive a Universidade Federal aqui do Paraná está com esse movimento de quem não tem acesso a internet ou computadores, eles estão realmente patrocinando esse acesso para os estudantes da universidade. Então, eu acho que sim, a gente vai tender a algo muito parecido com isso. E o segundo momento ali, né, falando sobre, por exemplo, placas de programação ou plataformas de invenção em Scratch, por exemplo. Então, eu acredito muito nisso, inclusive eu dou aula, né, de Scratch online para as pessoas, em um curso do Você Maker, inclusive. Então, eu tenho alunos em que a gente começou com o Scratch, e a partir disso, a gente observa assim, eles gostaram da plataforma, mas faltou alguma coisa física. Então, o que a gente uniu? Colocou uma placa microbit, que vai lá, e a gente emprestou para os alunos, né, eles estão levando para suas casas, e fazendo programação com microbit em casa. Então, cada um está com o seu. Ao mesmo tempo que eu continuo ensinando o Scratch, eles podem fazer no físico o que eles quiserem, e a gente trabalha com as duas plataformas, online, digital, e cada um com o seu, ao mesmo tempo que está todo mundo junto também. Tanto que a gente faz campeonatos, nesse sábado mesmo, a gente fez um campeonato em equipes, né? 4 equipes simultaneamente tinham que resolver um problema, como se fosse um hackathon, e tudo em Scratch, tudo em microbit, tudo em plataformas online, e também no físico, né? Querendo bem ou não, a gente está se aproximando dessa forma também. Perfeito. Uma aqui para o Armato, do Júlio César Ponciano. Uma coisa que se confunde é que a cultura maker tem uma exclusiva ligação com tecnologia, mas penso nessa relação com a experiência, com uma relação mais orgânica, com múltiplas relações, conjugando, e isso vai de encontro a uma nova proposta de ensino e aprendizado. Eu concordo. Acho que era esse o comentário que eu quis falar aquela hora que eu falei que alguém tinha falado, né? É isso, né? Então, assim, é a ideia do fazer, a ideia do compartilhar. O que a gente tem de diferença é que a gente está no momento que a tecnologia permite isso, né? Não é a tecnologia que faz que a pessoa seja maker, mas ela permite, né? Então, se fosse antes do YouTube, eu não conseguiria compartilhar, por exemplo, para outras pessoas verem. Agora eu consigo ver outros tutoriais, mas o espírito é da sociedade, do cotidiano, da relação com o outro. Eu concordo muito com aquele comentário que ele falou. Acho que aquela outra resposta que eu dei foi para ele. Eu tinha visto esse comentário ali, acho que é bem interessante. Esse é o princípio. A tecnologia nos facilita coisas. Eu acho que essa é uma boa resposta. Perfeito. Para o Jonathan, do Richard Augusto. Minha pergunta é, qual é a melhor maneira de estarmos utilizando a cultura maker junto com o meio ambiente, podendo incluir a sustentabilidade? Pergunta difícil, mas no mesmo tempo fácil, né? Não tem uma resposta certa no Maker, tá? Então, a gente pode unir o assunto que a gente quiser. Então, a gente vai trabalhar sobre sustentabilidade, ok, então vamos dar um assunto sobre sustentabilidade. Eu já fiz um projeto com uns 2 ou 3 anos atrás, que a gente desafiou os alunos a falarem sobre florestas e identificarem o problema de uma floresta e criar uma solução possível para essa floresta, um produto realmente, né? E eles, claro, foram pesquisar alguns sobre uma ilha aqui no litoral paranaense, eles descobriram que tem uma espécie de papagaio e tudo mais, uma série de coisas, e que eles construíram um identificador de pessoas intrusas nessa região para não derrubar as árvores, que esses papagaios conseguiam se reproduzir. Ou seja, olha quão profundo foi fazendo tudo em Maker, né? Eles fizeram essa atividade de a gente só deu o desafio, procure um problema sobre floresta. E a partir daí, eles foram fazer toda a pesquisa deles sozinhos. Então,
pode ser qualquer tema, tá? Essa é o que eu acredito. Acho que tá no mudo, Matheus. Falei muitas coisas secretas. Não, mas eu ia lembrar da questão das aulas gratuitas do curso Seja um Professor Youtuber, que está disponível aqui no link fixado nos comentários. Lançamos na sexta-feira uma nova trilha de aprendizado conduzida pelo Jonathan, que estará aqui conosco. A trilha Aprender por Meio de Brincadeira traz vários conceitos legais, vale a pena conferir. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente no nosso portal, www.domundoparaescola.com.br. Mais um detalhe, pessoal. Nosso tempo está acabando, gostaria de deixar espaço livre para que o Armata e o Jonathan pudessem fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer, acho que foi super legal, né? Sempre é um bate-papo bacana. Enquanto vocês estavam falando, eu fui tentando ler os comentários ali, tem alguns comentários super embasados, então, assim, depois que acabar a live, eu sugiro que os outros que estavam assistindo aqui também leiam os comentários ali, que eu acho que isso que é o legal, né? É a troca, né? Você consegue ter a experiência com outras pessoas, acho que foi muito legal, acho que é um momento que a gente está tendo que repensar muita coisa, é o famoso novo normal e tudo mais, e eu acho que um pouco do espírito maker está ajudando a gente nesse caminho, e acho que é uma das saídas importantes, e que pensa o todo, pensa a criatividade, então acho que é isso, obrigado pelo convite, acho que foi uma hora aí que passou super rápido, foi bem legal. Então, para encerrar também, primeiro, muito obrigado, Matheus, o Armata e toda a equipe também que está por trás, né, de todo esse projeto enorme do Mundo para a Escola. E, para encerrar o meu pensamento mesmo, é que a gente está num mundo cada vez mais rápido e que os alunos estão aprendendo e querem coisas muito mais rápidas, então aproveitar, vamos fazer coisas muito rápidas, sem ficar delongando muito um problema, e a liberdade das crianças fazerem o que elas quiserem também. Então, essas são as duas coisas que eu defendo no movimento maker. Até porque a gente tem 200 formas diferentes de errar e só uma de acertar. Então, eu prefiro errar 200 vezes porque eu aprendi 200 vezes a mesma coisa, né? Então, é o que eu acredito. E eu acho que o movimento maker tem tudo a ver com esse momento que estamos e tudo o que vem pela frente. Perfeito. Agradeço você, Jonathan, agradeço você, Armato, pelo tempo, pela disposição. Acredito que compartilhar o conhecimento é o melhor caminho, né? Também agradeço a todos que participaram da live, comentaram, obrigado pelas perguntas. Como a Armata comentou, tem muita coisa boa, recomendo ficarem de olho nos comentários, tem bastante coisa legal. Realmente o tempo hoje batemos nosso limite, mas terça-feira a gente vai continuar. Agradecemos também todos que estiveram lendo os comentários e refazendo, ajudando os outros. A gente viu que tiveram pessoas que já perguntaram, tiveram pessoas que já responderam ali em cima. Então, nós agradecemos a interação de todos vocês. Na próxima terça-feira teremos uma live para falar sobre geração P e o impacto da pandemia na juventude. Vai ser imperdível e esperamos por vocês. A transmissão será no nosso canal do YouTube e na Tecnologia Educacional. Lembrando que vocês podem rever essas e outras lives no portal domundoparaescola.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão ou ideia, conte pra gente. Acesse nossas redes sociais, Tecnologia Educacional. Desejo uma boa semana para todos e até o próximo encontro.